Bom, gente, bom dia. Eu sou a psicóloga Maria Raquel Araújo. Sou psicóloga comportamentalista há 17 anos já e atuo na área há 17 anos, na área clínica. Hoje, atualmente, sou psicóloga do Hospital de Força Aérea de Brasília, onde eu atuo também na área clínica, individual, de grupo, familiar, conjugal, de adolescentes a idosos. E continuo em consultório também. A maior gama do trabalho no Hospital de Força Aérea também é ambulatório, psicologia clínica, porém a gente faz frente a um trabalho também de visitação em leitos na psicologia hospitalar, onde a gente oferece algum suporte breve, porque não é psicoterapêutico, mas é um suporte breve dentro da UTI e dentro da internação. Enfim, apresentações feitas, a gente tem um tempo rápido para falar um pouquinho na visão da área de cada um. Então eu queria muito explanar, nesses quase 15 minutos que eu terei, sobre os possíveis desafios da psicologia contemporânea que a gente viu acontecer nesses últimos tempos, nesse período, pelo menos a nível de Brasil, mais ou menos uns 7 meses. Os desafios que a psicologia passou a enfrentar e a ter, novos desafios, dentro dessa ótica de uma nova realidade que foi a pandemia, vinda com a Covid-19. Antes de mais nada, eu queria começar falando sobre os reforçadores secundários, aproveitando o ensejo que eu sou psicóloga comportamentalista, behaviorista, skinneriana mesmo. Inclusive a minha especialidade já foi concluída na época mais ou menos em 2011, então já tem um tempo de estrada aí também. Assim como a psicologia na minha vida desde 2003. Então, pessoal, eu queria começar falando dos reforçadores secundários, a nível da gente pensar o quão importante é pra gente ter reforçadores, para quem entende já um pouco da psicologia behaviorista ou da teoria cognitivo-comportamental, que fala basicamente uma linguagem quase que igual, com pouquíssimas diferenças. Mas os reforçadores primários são aquelas coisas necessárias que geram prazer e satisfação imediata, responsáveis pela continuidade da existência, responsáveis pela sobrevivência. Então, o reforçador primário seria a manutenção da vida de qualquer ser humano, animal, como luz, abrigo de calor, frio, sono reparador, água, alimento, fontes primárias, e primitivas de reforçador natural para que a gente sobreviva. Só que nós, seres sociais, precisamos de outros reforçadores para conviver com outras pessoas e conviver em sociedade. Precisamos do que chamamos de reforçadores secundários, que são tão importantes, quase que tão importantes como os reforçadores primários. Podemos até sobreviver sem eles ao longo de um tempo, mas nos tornamos disfuncionais e adoecidos sentimentalmente, psicologicamente, quando não temos acesso a esses reforçadores. Como, por exemplo, o que seriam os reforçadores secundários? Afeto, a própria socialização como consequência tendo o prazer em trocar ideias e afetividade e relacionamentos diversos com outras pessoas. Vida social é algo extremamente importante, ainda que dentro de peculiaridades de cada um, porque tem gente mais sociável, mais introvertido, mais extrovertido, gente que gosta de sair, gente que não gosta tanto, mas respeitando cada particularidade e cada individualidade, precisamos inserir, ainda que minimamente, esses contextos na nossa vida diária. Contextos que façam com que a gente tenha ligação com familiares, com amigos, com que a gente se relacione afetivamente, com que a gente desenvolva sentimentos e necessite receber em troca esses sentimentos, como amor, carinho, gratidão, generosidade, por aí vai. Sem isso, como eu falei, conseguimos sobreviver, porque isso não é equivalente com a água, com a comida, com o sono reparador, que nos mataria muito rapidamente. Porém, vivemos de forma capenga, de forma como se estivesse faltando outros reforçadores na nossa vida,
quase tão importantes quanto esses outros primários, pelo menos a nível psíquico, extremamente importante. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém se satisfaz o tempo todo, mas as pessoas também não podem estar sem reforços o tempo todo. Reforçadores, consequências positivas que comportamentos emitidos por nós acabam nos trazendo, nos permitindo ter acesso. O que isso tem a ver com a época de pandemia? O que a Raquel está querendo falar com os reforçadores primários e agora se voltando para os secundários? Isso é tão fundamental que numa época onde nos foi tolhido o comportamento de ir e vir de forma tão natural, a nossa liberdade foi modificada. Somos livres para pensar, para sentir, temos acesso à cultura e à arte de forma virtual, conseguimos ler, estudar, porque temos um mundo ao nosso redor, principalmente virtual, digital, que faz a gente ir daqui para o outro hemisfério, a 180 graus de distância, enfim, muito rapidamente, bastando dar alguns cliques, né? Fechamos os olhos e conseguimos também, através do nosso pensamento, ir daqui para a Lua, daqui para o Sol. Então, temos infinitos acessos a muitas informações e a muitos possíveis reforçadores, mas nos foi tolhido nesse momento de pandemia, durante esses longos meses, a capacidade de nos relacionar mais fisicamente. Sair mais de casa, ver pessoas diferentes, ter contato que não só dentro de um mesmo ambiente, viajar, frequentar lugares públicos, onde a gente acessa emoções diferentes para fazer das nossas relações, mesmo que já existam dentro de casa, para quem não vive sozinho, mesmo que existam essas formas da gente acessar isso dentro de casa, a gente precisa contextualizar, diferenciar às vezes nossos contextos e nossos ambientes físicos, para que a gente tenha fontes diferenciadas de reforçadores. E no momento de pandemia a gente foi muito tolhido, muito privado disso. O que ocorreu, principalmente? Quais foram os desafios que mais surgiram em consultório e não presencial, né? Mais em teleatendimento? Que a gente pôde ver o aumento do nível de ansiedade das pessoas. Ansiedade e depressão, há muitos anos já a gente vem tendo uma relação muito próxima com isso e vê que essas pessoas, ainda que leigas, digam que é o mal do século, não estão erradas. Existe um número muito grande de pessoas acessando reforçadores o tempo todo, mas tendo muita escassez também ao mesmo tempo de reforçadores, pessoas que lidam não tão bem e não tão de forma prática e adaptável com as mudanças aceleradas da vida moderna. Então ouve-se falar muito no aumento, sim, de ansiedade e depressão. Nunca se viu tanta gente tratando isso. Por outro lado, a gente sabe também que o ser humano tem mais acesso à informação, se coloca mais à disposição de possíveis tratamentos e essa informação permite com que as pessoas também se identifiquem com possíveis diagnósticos. Talvez antigamente as pessoas não falavam tanto sobre isso e não se diagnosticavam tanto. Porém, a pandemia aumentou consideravelmente o número de pessoas que enfrentam crises existenciais, talvez de forma mais intensa, mais frequente, tendo reflexos disso na vida pessoal e tendo mais momentos de angústia, de tristeza, níveis de ansiedade mais alterados para mais, oscilações de humor, possíveis casos de surtos não necessariamente psicóticos, mas surtos e crises de pessoas que já tinham um perfil de ansiedade e depressão, possíveis acometimentos de pessoas que tinham um certo equilíbrio, se tratavam, seja com a psicoterapia ou com outras fontes alternativas, ou se equilibravam emocionalmente, psicologicamente, mas a pandemia trouxe mais acentos nisso, né? As coisas ficaram mais acentuadas. Alguns casos, inclusive, aumentaram muito os índices de denúncias, inclusive denúncias anônimas de abusos com crianças, violência doméstica, porque as coisas fizeram com que as pessoas ficassem mais confinadas e tratassem de forma não tão prática e não tão usual como éramos acostumados suas questões pessoais e psíquicas. Então, esse foi o grande desafio desse momento. E ainda é, porque estamos começando a sair disso em alguns estados. Eu, por exemplo, estou em Brasília, minha realidade no Distrito Federal agora começa a mudar um pouquinho. Quando a curva estava lá em cima, as pessoas estavam
agora, semanas atrás, começando a sair nas ruas e sem máscara, e o governo do Distrito Federal já não conseguiu mais fechar as portas, porque começou um lockdown muito cedo, então as pessoas ficaram privadas demais da liberdade muito antes, e no momento que tinham que se fechar, elas saíram para as ruas, então foi um surto, e agora as coisas começaram a cair. Mas a vida ainda não voltou ao normal, e esse normal virá quando? É o grande desafio, porque as pessoas, mesmo tendo agora a sua vida de volta, o que elas fizeram com esses sentimentos que ficaram tão complexos e o nível de angústia que aumentou? Simples assim, agora eu tenho mais liberdade, posso sair, posso voltar a trabalhar na rua e tá tudo bem? E o nível de desemprego e onde isso pegou financeiramente, né, em algumas famílias, a própria visão de mundo pessoal, com nível de angústia acentuado, ansiedade, depressão, o que essa pessoa vai fazer com tanto sentimento? Precisamos extravasar nossos sentimentos, precisamos botar para fora, fazer terapia, conversar. Para quem não tem como, acessem pessoas que estejam disponíveis, seja numa ligação gratuita de um CVV, profissionais que estejam dispostos a fazer atendimentos e acompanhamentos à distância e gratuitamente, por simplesmente oferecer técnicas para que melhorem a qualidade de vida de alguém. Acessem informações, acessem pessoas, não deixem de se comunicar. A gente fechou agora o mês de setembro, que era o mês referência mundial de combate ao suicídio, e como cresceu o índice de suicídio ao redor do mundo em função da pandemia, as ideações suicidas, como esse nível de angústia e de má resolução pessoal, sentimental, complicou um pouco mais para o ser humano. E vamos, por favor, lembrar que a gente precisa de acesso a reforçadores, ainda que a gente esteja privado de alguns reforçadores que a gente acessaria no mundo lá fora, já que ainda estamos vivendo esse período de um pouco de isolamento. Um pouco mais, um pouco menos, variando de região. Precisamos de acesso à arte, ainda que seja do seu celular, do seu computador, de um vizinho que possa te emprestar sinal de internet, se você não tem condições. Televisão, a gente tem acesso à informação hoje em dia. Graças a Deus esse acesso não é tão difícil assim. Precisamos acessar a arte, que é uma forma da gente sublimar, canalizar, melhorar um pouco a nossa forma de enxergar as coisas, e não deixa de ser um reforçador, certo? Então acessem músicas que façam vocês se sentirem bem, leituras, arte em geral, arte plástica. A gente pode, se a gente não pode ir num museu que fica na França, ou numa igreja toda divinamente pintada na Itália, se a gente não tem como acessar fisicamente esses ambientes, ou por questões financeiras, ou pelo isolamento social, vamos acessar a arte, a cultura de uma forma geral e bem ampla, através dos meios de comunicação, através dos meios virtuais, porque isso é uma forma também de reduzir o possível adoecimento, ou o adoecimento que já está instalado. A arte é uma forma de expressão, e ainda que a gente não seja quem dá origem a essa arte, não seja o autor de uma arte, seja ela plástica, cinematográfica, dramatúrgica, musical, a gente precisa ser espectador disso. Isso não deixa de ser um reforçador secundário, já que a gente foi privado de um acesso mais físico a ambientes, a coisas e a pessoas. Bem, eu acho que, em resumo da ópera, o recado que eu queria dar era esse. Vamos acessar pessoas, vamos nos comunicar, ainda que à distância. Eu sei que não é a mesma coisa, nós precisamos de toque, inclusive físico. Isso não é um reforçador primário. Eu posso sobreviver sem o toque físico, mas eu não sobrevivo tão bem. E psicologicamente eu sentirei falta. Então acessem pessoas da família, filhos, pais, para quem tem pais vivos, maridos, esposas, namorados, namoradas, fontes de afeto com seres humanos, amigos, amigas. Se encontrem, bebam uma cerveja. Se não for beber cerveja porque não tomam álcool, tomem um suco. E se não podem sair às ruas, dependendo da cidade, do estado onde estão, faça um contato virtual com um copinho do que você escolheu tomar, sorrindo e conversando com aquela pessoa do outro lado. Escute uma música, converse, leia um livro bacana, que seja de romance ou de suspense, ou um livro de direito, para quem gosta de estudar isso. Seja uma poesia. Procurem coisas agradáveis, que toquem fundo sentimentos de vocês. Uma psicóloga comportamentalista falando sobre sentimento
tocar na alma. Somos assim, indivíduos precisam de afeto, de fontes de afeto, de acesso à arte de alguma forma e de humanidade. Somos humanos antes de tudo. E qualquer psicólogo precisa ser muito humano, já que ele lida com isso, com o ser humano. É isso que eu sou, é isso que meus pacientes são e sempre serão. E nós precisamos de atenção, carinho, afeto, compreensão e diálogo. Sempre, em todo lugar. Seja de perto, seja de longe, virtualmente ou não, conectemos uns aos outros. Sempre. Isso é imprescindível. E um brinde à arte, que favorece no momento de isolamento. Procurem acesso à arte, qualquer tipo de arte, ainda que seja virtual. Um beijo para todos, espero ter acrescentado minimamente no conhecimento, na curiosidade de cada um. Se eu não estiver presente no dia dessa exposição desse vídeo, eu quero muito ter contato com vocês, ainda que seja em um próximo momento, responder perguntas, tirar algumas dúvidas. Um prazer enorme estar aqui e participar de um encontro que tem uma visão tão bacana quanto esse. Beijo no coração aí de todo mundo. Nunca deixemos de sonhar, por favor. E vamos aguardar o fim desse isolamento doido que prejudicou a vida de um bocado de gente, mas vai passar. Um beijo grande.